Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar de campeonato brasileiro. Tem novo líder na área, o Cruzeiro, depois de 11 anos. 11 anos o Cruzeiro assume a liderança do principal campeonato do Brasil. Tem um jogo a mais do que Flamengo, do que outros clubes, mas 3 pontos a mais também do que o próprio Flamengo. Então o Cruzeiro, após mais uma vitória muito contundente, resolveu o jogo no primeiro tempo. O Cruzeiro reassume um posto que não ocupava há 11 anos e isso quer dizer alguma coisa maior até do que a própria liderança do Campeonato Brasileiro. Talvez isso queira dizer que o Cruzeiro definitivamente voltou. O Cruzeiro voltou. Dá para sonhar com o título brasileiro? É fogo de palha? É só um sinal de que o Cruzeiro voltou, mas brigar pelo título é muita coisa? Ou sim, o Cabuloso pode ser campeão? A gente vai falar sobre isso. Também, do outro lado, né? John Arias se despedindo. A gente tem visto, né, alguns jogadores deixando os clubes, jogadores de destaque, deixando os principais clubes do Brasil. A grande questão é nível de reposição. É isso que vai fazer com que um clube brigue lá na frente. Caio Jorge, grande destaque, ainda na mira de grandes clubes com potencial financeiro. A questão é, o Caio quer ficar no Brasil, porque Caio Jorge saiu da Europa, não foi bem, está no Brasil fazendo um trabalho fantástico, teve um problema, uma lesão, se recuperou muito bem, hoje é o principal jogador do Cruzeiro. Quer ficar no Brasil, quer jogar pelo Cruzeiro ou vai ceder partindo para o futebol europeu? A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes aqui no Dois Toques eu peço o seu like, a sua colaboração no sentido de compartilhar com geral esse vídeo, porque a gente está na rota dos 50 mil. É um sonho para a gente, um canal tão novo, chegar a 50 mil inscritos em tão pouco tempo. Então a gente conta muito com a sua moral, com a sua inscrição, com o seu like, compartilha com geral e vambora para o que interessa. O Cruzeiro, que antes do campeonato começar era tido como patinho feio, coadjuvante, briga por Z4, tudo isso. E tudo isso era verdade. Porque o Cruzeiro não tinha comando. Ele começa a temporada com o Fernando Diniz, uma temporada desastrosa que vai ficar pior ainda. Termina a temporada passada caindo no Campeonato Brasileiro, perdendo uma vaga na Libertadores certa, e vai para a Sul-Americana para fazer vergonha. O Cruzeiro, no Campeonato Mineiro, faz vergonha também e vai empilhando vexames atrás de vexames. Até o momento em que assume o Leonardo Jardim. Esse treinador extremamente capacitado, esse treinador que já esteve na rota, no radar de vários clubes brasileiros, mas foi o Cruzeiro quem trouxe. Essa foi a melhor contratação do Cruzeiro, porque tudo que está no Cruzeiro já estava nas mãos do Fernando Diniz. Esses jogadores já estavam no ano passado. Caio Jorge, Matheus Pereira, já estavam. E os reforços que chegaram com status de bomba. Fabrício Bruno, Gabigol, chegaram com status de bomba. Cássio chegou no ano passado, mas chegou com status de resto. Isso aí é resto dos outros clubes. Isso é o que ninguém quer. Aí o Cruzeiro vai lá e pega para pagar uma fortuna. Time de velho, aposentado. Eu mesmo falei aqui, INSS. Chama o Cruzeiro, tá? Aquelas brincadeiras, né? Aqueles memes. Só que aí você traz um cara que tem por qualidade reorganizar. Se tiver um mínimo de apoio institucional, se o elenco abraçar a ideia, o trabalho tende a ser muito bom. Esses são os trabalhos, em tese, do Leonardo Jardim. Ele não é um treinador que empilha títulos, mas ele é um treinador que coleciona bons trabalhos. Dificilmente a gente vai pegar um trabalho do Jardim e vai falar assim, porcaria, tá ruim, saiu escorraçado. Dificilmente. E no Cruzeiro, vamos lá, se o Cruzeiro hoje é líder do Campeonato Brasileiro,
com um jogo a mais, ok, mas ele é líder. Na tabela o Cruzeiro está lá na frente. 3 pontos a mais do que o Flamengo, com 30 pontos. Se o Cruzeiro pegar uma vaga na Libertadores, vaga direta na fase de grupos, já se pode dizer que o trabalho do Leonardo Jardim é muito bom. Já se pode dizer, porque ele vai pegar um time que vem de uma temporada no ano passado ruim, mesmo com a disputa da final da Sul-Americana, um time em queda, um time que não tem a confiança da torcida, que não mete medo em ninguém, os adversários não tinham respeito pelo Cruzeiro. Ele vai mudar tudo isso. Se o Cruzeiro pegar G4 ao final desse Campeonato Brasileiro, pode botar na conta do Leonardo Jardim um trabalho de qualidade. Se for campeão, é algo fantástico, porque apesar dos investimentos do Pedro Lourenço, o Cruzeiro não é das equipes que mais investe. A gente sabe muito bem quais são essas equipes. E o Cruzeiro está fazendo o Campeonato Brasileiro, é claro, está muito cedo, né? É só o primeiro turno, são 14 jogos, está muito cedo, tem um jogo a mais. Ok. Só que o campeão, ele começa a se desenhar no primeiro turno. Não tem campeão surpresa. O campeão, ele está sempre ali na rota do G4, do G3, ele está sempre ali. E o Cruzeiro está perseguindo esse sonho, conquista a sua primeira meta, que era essa liderança que há 11 anos não vinha, tá? E a questão é, dá para sonhar? Porque a gente olha para os adversários, o Flamengo está perdendo jogador. O Flamengo está em crise com um jogador bom. O Botafogo também está perdendo jogador. Está tentando remontar o time no meio do campeonato. Até pode vir um jogadoraço aí para o Botafogo. Eu ia falar, perdeu o Gregory, que era um bom jogador, mas a reposição pode ser melhor ainda, né? Que é o Danilo. O Palmeiras vai perder Richard Rios. Richard Rios é difícil de você repor. Já perdeu o Estevão. Não me convence que Sousa é substituto do Estevão, por favor. Ninguém vai me convencer disso, né? Vitor Roque, até agora nada. Não rendeu muito. Falei, Flamengo, Palmeiras e Botafogo estão passando por alguns problemas. Uns crise interna, outros venda de jogadores. O próprio Fluminense, que poderia inclusive chegar lá no grupo da frente se vencesse esse jogo de hoje. A despedida do Arias foi hoje. Arias está indo para a Premier League, vai jogar no Wolverhampton, realizando um sonho que ele tinha, graças à Copa do Mundo maravilhosa que ele fez também, né? É merecedor. E aí o Cruzeiro está montadinho. O Cruzeiro, por enquanto, está blindado. Ninguém sai. E será que o Cruzeiro vai conseguir resistir às investidas do mercado europeu, às investidas do mundo árabe? Porque Caio Jorge, do jeito que está se destacando, a janela, essa segunda janela, vai, obviamente, querer levá-lo. Não há dúvida disso. Já tem clube europeu interessado. E o sonho do jogador brasileiro, a gente sabe que é atuar em grandes ligas, né? E o Campeonato Brasileiro ainda não é uma dessas grandes ligas, ainda, né? A gente espera que seja. Então, se o Cruzeiro conseguir se blindar das incursões do mercado externo, que eu acho muito difícil, mas se conseguir, pelo menos por uma temporada, o Cruzeiro tem chances de brigar por título com Flamengo, Palmeiras, Botafogo. O Red Bull Bragantino nesse momento aparece ali, mas eu não acredito que consiga se manter por muito tempo. Tem o Bahia que está querendo chegar, o Bahia que esse ano pode fazer uma campanha melhor do que do ano passado, eu vejo um time melhor, mais maduro. Mas a questão é, se o Cruzeiro mantiver esse time, vai brigar. E pode brigar por coisas grandes, como, por exemplo, o título brasileiro. Dá para sonhar, sim. Do outro lado tem o Fluminense, que perdeu o Ganso, que já não vinha jogando mesmo, teve um problema com o Renato Gaúcho, vai perder o Arias, já perdeu o Arias. Alguns jogadores já não são os mesmos, como o Germancano. E eu não sei se o sonho de verão do Fluminense, o verão norte-americano, ele se encerra com a abertura de uma nova estação, ou se as águas norte-americanas vão continuar fazendo efeito no Fluminense.
Mas o que a gente viu foi um time que lutou, que brigou, guerreiro, mas um time muito inconstante, muito irregular. Sem John Arias, perde muito. Não existe substituto para John Arias à mão aí para o Fluminense contratar. Você tem grandes jogadores no mercado, mas nenhum que o Fluminense poderia contratar. Então eu acho que sem John Arias o Fluminense tem dificuldade para poder brigar por título brasileiro. Com John Arias, com o ânimo da Copa do Mundo, eu até acreditaria. Mas sem o seu principal jogador, o Fluminense vai perder tecnicamente demais. Demais. Enfim, vamos ver o que nos reserva o Campeonato Brasileiro com suas emoções. Domingo tem Fla-Flu, hein? Grande jogo, a gente vai estar aí falando muito sobre esse grande clássico durante essa semana. E mais tarde tem mais 2 toques à Casa do Futebol falando sobre polêmicas, que eu sei que vocês gostam, tá? Não esquece, deixa o like, se inscreva aqui no canal 2 Toques à Casa do Futebol. Um grande abraço e até a próxima.